TV Câmara Entrevista está de volta, hoje falando sobre a era da futilidade. Estamos contando com a participação da jornalista e gestora de mídias sociais, Monique Baraúna, e do professor de filosofia, Bruno Drummond. Bom, pessoal, a gente conversou bastante no primeiro bloco, e para voltar a esse segundo bloco, eu queria pegar um gancho de uma palavra que você citou, quando a gente estava conversando um pouco sobre redes sociais, Monique, que foi procrastinação. Você acha que essa geração está procrastinando demais? Está até, talvez, preguiçosa demais? Como que você vê isso, já que você está por meio das redes e também você que tem esse olhar mais até do funcionamento delas, né? Com relação a algoritmos que a gente tinha conversado no primeiro bloco. Qual é a sua visão sobre isso? Sim, tem procrastinado demais. O fato da gente ter sempre prazos, entregas e a sociedade está tudo muito rápido e a gente tem excessos de tudo... O que a gente faz para respirar é procrastinar, só que aí a gente vai procrastinar nas mídias sociais. E aí não é uma procrastinação boa, é uma procrastinação ruim, é um atraso de tudo que a gente precisa produzir, não só produzir com relação a trabalho, mas a viver mesmo a vida. Por exemplo, eu quero sair num final de semana para confraternizar com as pessoas. Ah, mas eu tô com preguiça e fico lá nas mídias sociais. Aí você deixa de ter um relacionamento real, presencial com a pessoa, para ficar online. Aí quando você perde isso, quando você perde esse convívio, por achar que aquele convívio social online basta, aí é um caso a se refletir. Uhum. Como que você vê esse comportamento, professor? Principalmente porque, com certeza, a sociedade vai se moldando com relação a isso, né? Como que você pode... Sim. Tem um filósofo contemporâneo sul-coreano, Byung-Han, um livrinho que eu recomendo a todos, chamado A Sociedade do Cansaço, em que... Talvez a gente possa aproximar essa ideia da ideia de procrastinação. Quer dizer, ele não vai falar apenas da relação das mídias sociais, mas também da cobrança social pela performance individual, né? Você tem que ser alguma coisa, e esse ser alguma coisa não é qualquer coisa, né? As expectativas muito altas, né? São muito altas, a pressão é muito grande. Então isso, de certo modo, traz um cansaço que não é apenas um cansaço físico, é sobretudo um cansaço psicológico e emocional. E as mídias, ou melhor, as redes sociais, elas oferecem uma via de escape que é um escape da atenção, né? Então a gente talvez tenha que pensar que, sobretudo numa educação da atenção, que é muito fácil. Né? São vídeos rápidos, são textos que não tem mais do que 3, 4 linhas, é um meme, e tudo aquilo é muito rápido, aquilo não se assenta no usuário, não é? Então, procrastinar é algo que acontece muito rapidamente. Sem perceber, às vezes. É sem perceber, você começa ali, deixa eu assistir um videozinho, né? E daqui a 5 minutos, na sua percepção, você está ali há 1 hora. Né, e deixou de fazer alguma coisa, e o fato de você ter deixado de fazer alguma coisa gera uma frustração. Essa frustração, ela já diminui o estímulo que talvez já fosse pequeno para que você cumprisse uma tarefa, enfim. E o preocupante é que isso, de certo modo, desloca o indivíduo, inclusive, da percepção daquilo que é importante para si. Então, pensando aqui na atividade de professor, o sujeito tem que fazer um trabalho para a escola, né? Ele tem que, não porque alguém exige, mas porque ele escolheu estudar, porque ele escolheu fazer jornalismo, então ele tem todo o interesse legítimo na realização e na melhor realização daquela tarefa, mas é muito fácil ele escapar daquilo. Então, de certo modo, é preciso uma educação que se transforme num hábito da atenção sobre si mesmo, do perceber-se naquilo que faz. Porque, do contrário, a gente vai embora mesmo num mundo virtual que o tempo todo faz apelo à nossa imaginação, o tempo todo produz uma imagem do que eu gostaria, do que poderia, e essa ilusão, né, ela nos draga ali para dentro muito facilmente, e aí o tempo vai embora. A gente tem hoje em dia, ainda é tímido, aqui no Brasil ainda é mais difícil o movimento de slow blogging, que é justamente diminuir o consumo.
de mídias sociais. Vem muito atrelado aos conceitos do minimalismo, nesse sentido de que a gente precisa diminuir o ritmo. Se a gente for ver as eras históricas, a gente tem ciclos. Um ciclo de todo mundo trabalhar, nananã, aí um ciclo de desaceleração, depois um ciclo de aceleração, outro de desaceleração. Eu espero que a gente comece um ciclo de desaceleração. Porque é excesso realmente o que a gente está tendo de informação. E aí as pessoas, bom, eu vou monitorar o uso, não vou ficar mais meia hora por dia. Tem gente que só acessa tipo uma vez por semana. Tem gente, jovens, inclusive na faculdade, que nem mídias sociais têm. E assim, causa até um espanto, né? Causa. Eu sempre fico espantadíssima. Mas eu acho que aquela pessoa é muito mais feliz do que a gente que consome muito mais conteúdo. No sentido de que ela valoriza o que não é online. Então, ela não tem o excesso de cobrança, de expectativa, de frustração, de não conquistar algo porque o outro conquistou. Ela é mais real no sentido do convívio com as outras pessoas e com a sociedade que ela vive. Uma coisa legal também é imaginar que essa pessoa está mais presente nas interações sociais que ela tem. Porque hoje em dia você vai num jogo de futebol, num show, num espetáculo, e você vê pessoas que estão ali, porque pagaram ingresso, estão presentes, mas com o celular na mão, filmando aquilo lá. Sim. Ou seja, pode ser até o lado de guardar da recordação, algum período, algum momento ali, beleza. Mas por outro lado, é porque muitas vezes ela quer mostrar para os outros que ela esteve ali. Ela não consegue curtir o momento, entendeu? E é complicado isso, você imaginar, né? Porque a pessoa, ela tá vendo, não porque ela tá vendo com o filtro do celular dela e só com a intenção de mostrar para as outras pessoas. Dificilmente a pessoa vai voltar para aquele registro. Na verdade, só para postar num TBT. Com toda certeza. Então, eu acho que é bem provavelmente. Ela não vai ver aquilo. E assim, até discutindo isso com um professor de fotografia lá da faculdade. Antes a gente tinha um filme de 36 poses. A gente escolhia que foto a gente ia bater. Hoje, a gente bate 10 fotos de um mesmo assunto, de uma mesma temática, e raramente a gente volta para aquelas fotos. Então, a gente não tem mais essa prudência e esse treino de olhar, inclusive, para saber o que a gente precisa realmente registrar e guardar em memória, entendeu? Eu dou um clique do meu olho aqui, que é a lembrança, é a sensação, é aquele momento. Não, eu deixo de aproveitar aquilo só para registrar no celular. E para mostrar para alguém. E de certa forma, isso talvez esteja ligado à própria materialidade do que se produz. Porque quero usar esse exemplo porque eu também sempre gostei muito de fotografia. Um filme de 36 poses era caríssimo, né? Você tinha que usar ele todo de forma cuidadosa, manter a máquina, não deixar cair, não deixar a câmera. Exatamente, a câmera era cara. Revelar a foto, copiar a foto, havia um tempo para isso. Eu me lembro quando as primeiras revelações em 1 hora começaram a aparecer, era uma coisa incrível. Uma novidade muito grande. E até o ato de revelar, olha a palavra, né? Exatamente. Revelar, aquilo ali era revelado para você, porque você não sabia. E a frustração de uma foto mal tirada. Ou queimada. Né? Exatamente. Hoje nós temos milhares de fotos nos nossos celulares e quantas vezes você olha para elas de fato? A gente pegava, organizava num álbum, às vezes colocava legenda, etc. Tudo valor emocional muitas vezes, né? Exatamente, porque há um empenho da atenção, há um empenho do tempo, né? Há uma preocupação e há uma curva de aprendizado, porque hoje com o celular você tem todos os filtros, ele corrige toda a luz, ele equilibra as cores, etc e tal. Naquele momento não, você tinha que aprender a usar uma câmera fotográfica. Fora que eu acho que até quando você citou do álbum, é algo físico, né? Então acho que até o toque, o você guardar numa estante, você apresentar para alguém e essa pessoa vai ter contato com aquilo, acho que mostra, né, essa preciosidade que acaba gerando. Até porque, como a gente estava conversando, você até comentou bem, professora, da escassez, né, dos produtos que antes existiam, né, de fotografia e tudo mais, e hoje, como tem uma facilidade tão grande, tudo vira conteúdo, né? É muito fácil você tirar uma foto de qualquer coisa, em qualquer momento, e perde-se às vezes até um pouco do valor, enfim. O que você falou, e ele também, do aprendizado. Mesmo a gente no aprendizado,
hoje eu tenho o Google, para que eu vou guardar isso? A nossa memória está ficando bem atrofiada, entendeu? Porque qualquer coisa, eu vou lá no meu celular e relembro disso. A gente tem dificuldade de seguir por um assunto. Antes, no começo da internet, a gente navegava pela internet. Porque a gente entrava num assunto, ia pesquisando outro, ia para outra aba, a gente encadeava um assunto e ele tinha um roteiro. Hoje em dia, não. Entra o WhatsApp e a gente parou. A gente rapidamente já se desinteressa. Assim, quando a gente ensina mídias sociais, um site, por exemplo, quando a pessoa dá mais de 3 cliques ou mais de 3 rolagens, ela desiste. Então é tudo muito rápido, a pessoa não vai a fundo no assunto. E assim, se a gente for falar em termos de conteúdo, é tudo muito superficial. A gente mesmo falando aqui por meia hora sobre um assunto, é raro. Porque a gente não fala, a gente não divaga mais sobre os assuntos, a gente não aprofunda. E mesmo no nosso círculo social real. Quer dizer, é aquela experiência de você ir ao restaurante, se não na sua mesa, na mesa ao lado, você tem uma família inteira e as pessoas estão cada uma no seu celular. E quando muito, o que surge como tema de diálogo é: olha aqui, você viu isso, você viu aquilo. E o resultado final é que todo mundo está ecoando algo que não está ali. Quer dizer, a rede social, o meio digital, ele tem esse poder aí que é quase uma ubiquidade, né? O indivíduo está fisicamente no lugar, mas ele não está ali. Acho que, de novo, a gente volta para aquela questão que eu tinha pontuado anteriormente, que é a educação da atenção, que não é algo novo, muito pelo contrário, isso se desdobra do estoicismo antigo, isso a gente volta lá para a Grécia com isso. Quer dizer, a ideia de que o indivíduo precisa voltar as suas atenções, suas forças, suas faculdades mentais para si mesmo, para perceber-se como indivíduo, para perceber as suas limitações e os meios pelos quais ele é capaz de superar essas limitações. A atenção difusa que as redes sociais, que a linguagem da internet nos coloca, nos desvia muito rapidamente disso. E exige um esforço de nós para vencer isso, porque a professora Monique falou, eu achei muito interessante, né, dos períodos históricos de aceleração e de, digamos assim, calmaria, né, de bonança. Hoje a coisa é tão rápida que, inclusive, os meios digitais já estão cooptando isso. Então você tem um aplicativo para lembrar de tomar água, né? Você tem um aplicativo para te lembrar de usar menos a internet. Quer dizer, mesmo o fique fora, um pouco mais fora das redes, já está ganhando espaço na própria rede. Essa observação sua é bem pertinente, né? E o fato agora de não ser só num dispositivo que a gente está na mão, de ter dispositivos na tua casa, da internet das coisas, cuidando. Por exemplo, você tem uma Alexa, ela vai te dar bom dia, ela vai te dizer como é que está o tempo, como é que está o trânsito para a tua casa. A tua casa vai ficar te dominando também. É uma facilidade? Mas é mais mais prejudicial, é mais uma perda para a gente, no sentido da gente evoluir. Não que a gente tenha que voltar para trás, mas a gente precisa, a partir de agora, refletir quanto esse excesso é prejudicial. E nessa reflexão que você tinha comentado, a gente também já está caminhando para o final desse segundo bloco, eu gostaria que deixasse livre para vocês deixarem alguma consideração final, talvez um pouco de futilidade é bom na nossa vida? Gostaria até que vocês respondessem isso também, em algum momento em que de descanso, vale a pena, é bom para distrair ou não? O que vocês acham para a gente tentar pontuar esse tema que a gente trouxe de hoje? Eu gosto, né? Eu também sou professora disso e não sou um ser humano perfeito. Vou lá no meu momento de descanso, ficar 5 minutos e passo 1 hora. Mas eu acho que eu faço mais uma crítica social, tipo, por que eu tô fazendo isso? Sim. E, na verdade, causa muita dor, se eu for pensar, porque eu me frustro, porque
Porque eu sei que é errado, mas a partir do momento que eu entro no site, o site me oferece o que eu quero e eu não preciso nem procurar, nesse caso é uma... Ele te atende, né? Ele me atende. Então, sim, tem pontos positivos, mas tem pontos negativos. Mas o mais importante, que o professor Bruno falou ao longo do tempo, é esse autoconhecimento. A gente só consegue isso com uma maturidade. Mas a gente precisa treinar, a gente precisa educar, por exemplo, ter projetos de educomunicação dentro das escolas, para treinar esses futuros consumidores de que a gente precisa refletir mais, que a gente precisa discutir mais, discutir num sentido saudável e pessoal dentro da sala de aula. Porque imagina uma sala de aula onde todo mundo está fazendo só as coisas no celular. Entendeu? Então, não tem essas conexões de um fortalecimento dessas conexões, por exemplo, de olhar um pôr do sol e não ter a necessidade de fotografar o pôr do sol, só apreciar aquele momento. Então, o básico para isso é um autoconhecimento. E você, professor, como que você vê essa situação e também, se quiser ou puder, traçar um pouco de como que as relações sociais podem caminhar nos próximos anos? Até você, como professor também de sociologia, pode imaginar, talvez puder trazer para a gente um pouco dessa clareza com relação a esse assunto. Vou iniciar na questão que você colocou para a professora Monique, claro, que eu achei muito boa, né? Cabe uma futilidade na vida? Acho que cabe, sim, claro. Ela é importante. Ela talvez esteja associada à nossa necessidade de um prazer sem finalidade alguma, só algo que me agrada ali e tal, e não tem nenhum problema. O problema é quando o fútil se torna algo preponderante. Mas nem por isso também a gente deve achar que o útil tem que ser preponderante. Então eu devo usar o meu tempo sempre para produzir alguma coisa, etc. e tal. Também não, né? Talvez o grande desafio, a partir de uma autopercepção, de um autoconhecimento, esteja numa capacidade de equilibrar as coisas, de entender que eu preciso ser útil, mas de entender que eu também tenho o espaço das coisas que me agradam, sem que eu tenha que justificar isso ulteriormente para ninguém ou para nada. Mas, de novo, isso não é algo fácil, isso não é uma resposta que você vai encontrar na rede social, né? Então, talvez a questão seja mesmo caldear essas coisas, ser capaz de temperar a vida com tudo que ela tem para nos oferecer, né? Como é que as relações sociais se desenham assim daqui para diante? É curioso, porque se por um lado as coisas que a gente diz podem dar a impressão de que de que eu estou aqui, de certo modo, demonizando as redes sociais e tal, eu também não acho que seja isso. Através das redes sociais, nós podemos nos conectar, de fato, com pessoas no mundo inteiro, com pessoas que talvez jamais, né, cruzariam o nosso caminho andando na rua, e isso é bom. Mas a gente também não pode ignorar as pessoas que estão ao nosso lado. O problema, de novo, é quando o meio através do qual eu me relaciono com as pessoas passa a ser extremamente exclusivista, né? Então eu ignoro quem está jantando ao meu lado para ficar rolando um feed do Instagram, né? Eu não sei exatamente como vai se desenhar as coisas. Algo me assusta, mas algo também me encanta. Eu acho que... E essa sensação é uma sensação que acho que historicamente está ligada às tendências daqueles que querem conservar ou voltar aos modos antigos e daqueles que querem se lançar a um futuro aí que imaginam ser glorioso. Eu acho que, de certo modo, o pensar acadêmico, ele é sempre a posteriori, quer dizer, a gente sempre olha um pouco para trás, assim. O que eu penso assim para fechar, né? E eu queria muito fazer uma referência a um filósofo contemporâneo francês chamado Jacques Rancière, num livro recente dele, de 2018, se não me engano, chama-se O Ódio à Democracia, em que ele alerta para um processo de atomização dos indivíduos que é, sobretudo, incentivado por uma lógica extremamente mercadológica, né? Uma lógica neoliberal que estabelece a noção do meio pelo qual eu obtenho a minha felicidade ligado à minha condição de pagar por ela. Então, se eu tenho
se eu produzo uma riqueza, eu tenho o direito de desfrutar de tudo aquilo que eu quero. Eu acho que essa ideia que atomiza o indivíduo nos desejos do próprio ego e que é algo sistêmico na sociedade ocidental, pelo menos eu diria, é algo para o qual a gente tem que estar alerta. E eu falo isso pensando nas relações com as crianças de novo. Né? Quer dizer, os pais que deixam a criança com o celular muito cedo, a criança que aprende a exigir as coisas muito cedo, a criança que tem as suas vontades feitas o tempo todo. Né? Tudo isso gera um comportamento na vida adulta que é um pouco perigoso e que não nos ensina a nos relacionarmos uns com os outros. É, de novo, uma necessidade de mais solidariedade, mais empatia, mais tempo, mais escuta. Excelente. E, bom, queria agradecer imensamente a participação de vocês. Foi muito bacana contar com profissionais que eu particularmente conheço, que passei pela carteira, né, de cada um. E tenho um apreço muito grande e fico muito feliz pela participação dos dois. Foi uma conversa, eu acho que muito engrandecedora, para um tema que a gente ainda poderia render, ver aqui render muito assunto, né? E quem sabe também trazê-los para outras discussões ou até mesmo para um prosseguimento do que a gente debateu aqui. Professor Bruno, professora Monique, muito obrigado pela participação de vocês. Ô, João, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, João. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e, pois bem, lembramos também que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir às nossas entrevistas nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.